Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um mini curso aqui na MP Science. Vamos falar sobre o Monjaro, sobre a tirzepatida, um dos compostos mais importantes que nós temos hoje na atualidade para quem busca o famoso emagrecimento. Só que, claro, eu vou trazer para vocês aqui a literatura científica, o que a gente tem aí de dados mais atuais. Até neste momento que estou gravando o vídeo, vai surgir outros estudos no futuro, mas nesse momento o que a gente tem de literatura científica para poder aí trazer para vocês essas informações. Então vai ser um curso bem legal, direto ao ponto, e eu vou ser extremamente verdadeiro com você e principalmente falar sobre a minha realidade prática, o que eu encontro no dia a dia. E claro, né, você vai deixar aí os comentários, vai conversar comigo lá no grupo do WhatsApp em relação a esse tema que é o emagrecimento em virtude do uso de um medicamento como, por exemplo, o Monjaro, né, a tirzepatida. Bom, vamos lá então, né, pessoal? Vamos começar do começo, que eu gosto de sempre fazer aquela introdução, mostrar os tópicos principais e depois eu vou mostrar para vocês a literatura científica. Então aqui nesse slide, nessa tela, eu coloquei para vocês 4 perguntinhas importantes que eu tenho certeza que vai fazer com que você raciocine muito mais sobre este tema. Vai ser essa nossa aula introdutória e eu quero causar em você, inclusive, a necessidade de perguntar essas perguntas para as pessoas que você atende, para os alunos que você atende, para as pessoas que você está acostumado a conversar, né? Seja aí, por exemplo, na academia, no clube, no personal trainer, mas eu quero que você instigue a pessoa que está pensando em utilizar. Não estou nem falando da pessoa que vai utilizar este medicamento, mesmo que seja prescrito por médico, inclusive a gente vai ver isso aí, tá? Pode ficar tranquilo, mas você colocar assim ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Por exemplo, estamos entrando na era das drogas que mudam o corpo humano? Olha que forte que é essa pergunta aqui, né? Estamos entrando na era das drogas que mudam o corpo humano? Isso aqui não vale só para a tirzepatida, né? Que é o Monjaro. Eu vou falar Monjaro como uma forma até mais fácil de você entender, mas o composto é a tirzepatida. Mas vamos pensar no Monjaro, que é o nome comercial. Será que drogas como Monjaro, como qualquer outra, né? Como por exemplo, drogas para aumentar a massa muscular, drogas para reduzir a gordura, entre tantas outras que nós temos aí, será que nós estamos vivendo essa era de simplesmente tomar uma cápsula, né, ou tomar um comprimido, ou simplesmente levar uma injeção, a gente vai mudar o nosso corpo? Estamos vivendo essa época? É isso mesmo? É disso que o ser humano está vivendo? Disso de tomar canetada? De tomar agulhada? É isso? É legal essa frase? Você acha que é legal? Tô te provocando, no bom sentido, tá? Tô te provocando. É legal? É massa? Você conseguir um resultado rápido, sem muito esforço? Eu deixo essa provocação para você. Vamos lá, vamos continuar. O emagrecimento ele virou algo extremamente farmacológico. O que isso significa dizer? O emagrecimento ele deixou de ser uma mudança de comportamento, hábitos de vida, consistência, constância, progressão para simplesmente farmacológico, ou seja, eu simplesmente entro com uma medicação, algo da farmacologia, um medicamento e tudo bem, tá tudo certo? É isso mesmo? É uma provocação, tá? Eu não estou induzindo você a uma resposta A, B ou C. Eu estou apenas te provocando no bom sentido. O emagrecimento virou isso? Simplesmente vou lá, pego uma droguinha, eu posso injetar em mim, posso consumir e tá tudo bem? Esse é o emagrecimento. O emagrecimento deixou de ser algo fisiológico, progressivo, estratégico e principalmente comportamental, como muitos nutricionistas apontam que, na minha opinião, está correto, ou seja, você formar novos hábitos. Então vamos deixar mais essa pergunta aí para vocês. Terceira pergunta: até onde vale acelerar os resultados? Ou seja, qual é o custo que você vai ter? Com o que você vai pagar para acelerar um determinado resultado? Ou seja, o emagrecimento, que é um processo lento, gradual, progressivo, estratégico, que se você acelerar esse processo, vai ter um custo. Que custo vai ter esse processo? Quais são as moedas que você vai ter que pagar com isso? Mais uma pergunta importante. E por fim, quarta pergunta aqui nessa tela: estamos vendo medicina ou otimização humana? Essa pergunta ela é um pouquinho mais, digamos assim, filosofal, né? Ou seja, a gente está vivendo uma era em que tudo depende de passar da medicina, ou a gente está vendo realmente uma otimização do ser humano? Ou seja, nós estamos tendo corpos, mentes mais evoluídas, mais otimizadas, o que eu acho difícil. Para ser bem sincero com você, eu acho muito difícil, mas é uma pergunta importante. Isso quer dizer o seguinte: será que nós estamos mais rápidos ao processo de adaptação?
ou isso é uma fantasia? É uma pergunta importante também, né? Porque ao passo que a medicina avança, como a gente está vendo aí nos últimos 10, 20, 30, 40 anos, né? Desde aí dos fins dos anos 90 para o início dos anos 00, né? Dos anos 2000, ou seja, 30 anos aí pelo menos, a gente está vivendo essa evolução rápida da medicina. Significa dizer que o ser humano também está sendo de uma forma acelerada? Nós estamos também se otimizando de uma forma progressiva e gradual? É isso que eu quero trazer para vocês. Essa tela aqui, nessa primeira aula, eu quero trazer essas 4 provocações para vocês. Raciocine essas perguntas aqui, tá? Que é importantíssimo. Como que eu elaborei essas perguntas aqui? Da minha cabeça? Fonte, cabeça do Moacir. Não somente, porque também eu utilizei, claro, a minha percepção e os meus estudos em relação à literatura científica para poder trazer isso aqui para vocês. Mas isso aqui está na literatura científica, principalmente quando isso aqui se trata de perguntas, problemas dos estudos científicos, ou seja, objetivos gerais e específicos da literatura científica. É isso aqui que os estudos, toda a ciência nos últimos anos busca entender. Nós estamos vivendo uma era onde as drogas mudam o corpo, o emagrecimento se tornou simplesmente medicamentoso, até onde vale, quais são os custos que nós temos em relação a acelerar os processos que até então exigia consistência e se de fato nós estamos vivendo uma aceleração do nosso próprio organismo. Não sou eu que estou perguntando isso, apesar de ter trazido para vocês, né? Mas quem está perguntando isso é a literatura científica. Então, na próxima aula a gente vai continuar aí desvendando essas perguntas e também mostrando a literatura científica acerca desse medicamento e os propósitos que ele tem. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou busca lá a nossa comunidade da MP Science lá no grupo do WhatsApp. Um abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau!